E nosso estudo de hoje é a lição 22 do livro Religião dos Espíritos, que tem por título Antifalsos Profetas. Acautela-te em atribuir aos falsos profetas o fracasso dos teus empreendimentos morais. Recorda que todos somos tentados segundo a espécie de nossas imperfeições. Não despertarás a fome do peixe com uma isca de ouro, nem atrairás a atenção do cavalo com um prato de pérolas, mas sim ofertando-lhes a percepção, leve bocado sangrento ou alguma concha de milho. Desse modo, igualmente, todos somos induzidos ao erro na pauta de nossa própria estultícia. Dominados de orgulho, cremos naqueles que nos incitam à vaidade e, sedentos de posse, assimilamos as sugestões infelizes de quantos se propõem a explorar-nos a insensatez e a cobiça. É preciso lembrar que todos somos, no traje físico ou dele desenfaixados, espíritos a caminho, buscando na luta e na experiência os fatores da evolução que nos é necessária e que, por isso mesmo, se já somos aprendizes do Cristo, temos a obrigação de buscar-lhe o exemplo, o parâmetro ideal de nossa conduta. Não vale assim alegar confiança na palavra de quantos nos sustentem a fantasia, com respeito a fictícios valores de que sejamos depositários no pressuposto de que venham até nós na condição de desencarnados. Pois que a morte do corpo é, no fundo, simples mudança de vestimenta, sem afetar, na maioria das circunstâncias, a nossa formação espiritual. Não crês desse modo em todo o espírito, diz-nos o apóstolo, porquanto semelhante atitude envolveria a crença cega em nossos próprios enganos com a exaltação de reiterados caprichos. O ouvido que escuta é irmão da boca que fala. Ilusão admitida é nossa própria ilusão. Apetite insuflado é apetite que acalentamos. Mentira acreditada é a própria mentira em nós. Crueldade aceita é crueldade que nos pertence. De alguma sorte somos também a força com a qual entramos em sintonia. Procuremos, pois, o mestre dos mestres, como sendo a luz do nosso caminho, e cotejando com as lições dele, avisos, informes, mensagens e advertências que nos sejam endereçados, desse ou daquele setor de esclarecimento, aprenderemos sem sombra que a humildade e o serviço são nossos deveres de cada hora, para que a verdade nos ilumine e para que o amor puro nos regenere, preservando-nos por fim do assédio de todo o mal. Muita coisa para a gente analisar nessa lição de hoje. Mas uma das frases aqui que o Emmanuel usa e que ficam marcadas até para mim para utilizar em outras oportunidades, ele fala para a gente o seguinte: a morte do corpo é, no fundo, simples mudança de vestimenta, porque o corpo nosso, do outro lado, é diferente desse corpo aqui, mas sem afetar, na maioria das circunstâncias, da nossa formação espiritual. Ele fala na maioria das circunstâncias, na grande maioria, porque só afeta quando a gente encontra um corpo muito debilitado aqui, quando a gente chega do outro lado, nosso corpo não é debilitado dessa mesma maneira, o nosso corpo espiritual. Vai trazer as suas marcas, né, para quando for necessário para o nosso aprendizado, essas marcas se manifestarem aqui no corpo físico também. Mas vamos para o estudo de hoje. Vamos imaginar o seguinte, que seja amigo ou inimigo, uma determinada pessoa chega até nós aqui encarnados, enquanto eu estou aqui na carne, e ele também está na carne, ele está querendo afetar a gente de alguma maneira. Gente, ele vai conseguir constranger a gente com as mãos a ficar parado, ele vai constranger a gente a ouvir coisa, mesmo que eu ali finja que não está ouvindo, ou então pense em uma outra coisa no momento, comece a cantar desprezando o que ele está falando, mas ele consegue me parar com as mãos, me fazer ouvir e consegue até também me dar alguns socos se ele quiser, partir para agressão verbal. Não é? Com o desencarnado, ele consegue fazer isso? Não consegue fazer isso. Ele não vai conseguir me afetar dessa maneira, porque ele não tem o corpo físico a ponto de falar assim, para, ele vai parar na minha frente, eu vou passar por ele e vou continuar, porque o corpo espiritual tem uma formação, uma densidade completamente diferente desse corpo aqui. Tá, então qual vai ser a maneira dele afetar, nos atingir? Vai ser a partir daquelas coisas que a gente gosta mesmo de fazer. Então,
Até que, vamos pegar assim, tanto do lado do ataque, a gente vai encontrar, por exemplo, espíritos que por algum motivo têm animosidade com a gente, tiveram algum problema no passado, ou às vezes são nossos inimigos só por conta da gente ter uma religião diferente da dele, ou então ter opinião política diferente da dele. Enfim, se eles nos quiserem afetar, eles não vão conseguir parar a gente, não vai ser dessa maneira, não tem mais o corpo físico. Então, são vários os relatos que a gente recebe de que eles lá do outro lado, eles conseguem ter fichas de cada um de nós e conseguem ver aonde eles conseguem alcançar a gente e onde não conseguem alcançar. Eu estou querendo dizer para vocês o seguinte: eu quero me vingar de alguém, mas a única brecha que aquela pessoa está me dando no momento está sendo que ela está presa ao vício do cigarro e o cigarro está afetando os pulmões, e eu do outro lado eu consigo observar melhor esse corpo físico e ver que os pulmões realmente estão entrando num estado de deterioração muito grave. O que eu vou fazer? Eu vou procurar estimular o tempo todo para aquela pessoa, botar a imagem do cigarro na frente dela o tempo todo, para que ela tenha vontade de fumar e ela se destrua. Então é muito comum a gente ouvir alguns espíritos falarem assim, né? Agora pode deixar que com o tempo, naturalmente, ele já está se matando. Porque ele está utilizando a gula de maneira equivocada, comendo muita gordura, comendo muito doce ou usando determinadas substâncias que vão acabando com o nosso organismo. E não estou falando apenas daqueles que querem nos destruir, que querem o nosso mal. Muitas das vezes a gente vai encontrar também espíritos, aqueles que já estiveram aqui e que estão do outro lado agora, que eles são nossos amigos, mas estão presos a um determinado vício e descobrem que numa aliança, de certa maneira, junto com a gente aqui, eles conseguem sentir muito pouquinho, mas conseguem sentir um pouquinho do prazer que o vício nos dava quando eles estavam aqui encarnados. Mas esse prazer é tão pouquinho que alguns espíritos falam assim, é menos que 1% do que a pessoa sente aqui. Porém, esse menos que 1%, para quem está vivendo crise de abstinência, já é alguma coisa. Então a gente vai encontrar, por exemplo, já que veio aqui na minha cabeça, eu vou deixar aqui como referência, que fica fácil para pesquisar aí depois. Procurem o livro Sexo e Destino, escrito por André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier. Pode ir direto no capítulo 6 desse livro, e ler só o final do capítulo 6. Vai mostrar lá um rapaz, que ele está deitado lendo um livro, e que de repente André Luiz observa dois espíritos que estavam querendo sentir o prazer da bebida, do álcool, chegando perto dele, sugerindo a ideia. E de repente aquele rapaz estava lendo, dá vontade de tomar uma dose, ele levanta e vai lá servir o seu uísque. E tem um momento até que é interessante, que os espíritos pensam numa segunda dose. Ele também encarnado pensa e também bebe. Naquele momento que ele está bebendo, o outro está recebendo também um pouquinho daquele prazer que a bebida proporciona, o relaxamento que o álcool proporciona, que o álcool, na verdade, é o falso amigo, né? Ele proporciona um determinado prazer, mas pode te proporcionar ruína em curtíssimo espaço de tempo, se você não tiver o controle sobre ele, né? Se você perder realmente, como se fosse a paixão, é como um cavalo que precisa ser domado. Se você deixa que ele te dome, é só destruição, só desgraça, né? Então, Emmanuel vem falar para a gente, ó, recorda que todos somos tentados segundo a nossa espécie de imperfeição. Vai ter coisa que, olha, vai tentar chegar perto de mim, não, mas isso não vai me pegar, porque não me pega mais, não faz mais parte da minha vida. Ah, mas eu gosto tanto disso. Ah, mas você vai usar com outro espírito, com ele aqui você não vai conseguir. Com ele você só vai conseguir nisso. Eles sabem muito bem, eles têm muito bem anotado quais são os meus pontos fracos ainda, aonde eu dou aquela titubeada, né? Um deles, por exemplo, ainda está sendo a gula, que eu estou procurando aqui disciplinar, mas ainda está campo aberto. E ele está tentando fazer uma dieta. Vamos lá, tem um pudim de leite ali na mesa. Começa a colocar aquele pudim, vou lá, vou abrir exceção, um pedacinho só não vai fazer diferença. E é sim, mas vai fazer diferença para mim sim, porque a glicose pode estourar, pode dar algum problema, daqui a pouco eu estou entrando numa diabetes. É assim que eles agem, né? Os espíritos agem. Então o Emmanuel vai falar para a gente, ó, você não vai matar a fome do peixe com ouro, nem o da pérola ao cavalo, vai ter que dar uma coisa sangrenta para o peixe, vai ter que dar um milho para o cavalo, e vem falar para a gente, olha, a gente tem que aprender que todo processo obsessivo começa a partir de nós mesmos.
Quando a gente tomar a porta estreita e encontrar o Cristo, não vai ter mais chance para processo obsessivo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.